Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a transformada de Fourier discreta quando os sinais são periódicos. Tá? A ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar para vocês as diferenças que ocorrem quando o sinal é periódico e aperiódico. Tá? Então eu vou só mostrar as coisas mais importantes, as coisas que eu acho que vale a pena dar um destaque, mas vocês podem ver na apostila, tá? Na apostila está mais detalhado. Eu espero que vocês vão até ela e estudem, para que possam tirar as dúvidas na próxima quarta-feira. Então eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu vou dar o destaque aqui, parte dos slides que já estão lá no Classroom, e depois eu vou fazer um vídeo com exercícios para tentar ajudar vocês a resolver os exercícios, tá? Então, a diferença do que a gente estava vendo na semana passada para essa semana é que o sinal agora ele é periódico, ele vai se repetir, tá? A partir de N vezes, que é o período do sinal. Então, quando o sinal for dito periódico, a gente vai colocar esse tiozinho aqui. Esse tiozinho aqui representa o sinal, tá? Periódico. E é ele quem vai poder dizer que o sinal é periódico. Temos também, agora, ter que fazer algumas transformações, tá? Que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, se o sinal ele é periódico, a gente não precisa mais fazer o intervalo para identificar a transformada de menos infinito até mais infinito. Basta agora a gente fazer de 0 até n-1, tá? Por que esse n-1? Porque é que ele começa de 0. Se ele começasse de 1, iria até o n, tá? Então, nós vamos convencionar que o somatório vai de 0 a n-1, que são n sinais que vão ser utilizados para calcular essa transformada. Uma vez que, para os outros períodos, vai ser a mesma resposta para essa. Então agora a gente vai ter um K, que esse K aqui representa a frequência discreta. Tá? Então, outra coisa importante é que se o N vai de 0 a N-1, o K também vai de 0 até N-1. Tá? Então o K ele vai variar agora de 0 até N-1, da mesma forma que o N também vai ser de 0 até N-1 devido ao período do sinal. Então, se você tiver o sinal na frequência e quiser passar para o tempo, a resposta será 1 sobre n do somatório de 0 até n-1 do x de k elevado a j 2π kn sobre n. Tá? Então, aqui cabe também um outro destaque, que é, antigamente a gente tinha elevado a j ômega de n. Só que o ômega pode ser 2πf ou 2π sobre t. Então, se eu substituir esse 2π sobre t, né, sobre o período, e colocar o k aqui como sendo o representante da frequência, nós teríamos essa nova função para a transformada de Fourier. Então seria elevado a j2π k n sobre n grande, tá? Então essa daqui seria a nova transformada agora para um sinal periódico. Se a gente tem um sinal agora no tempo que é a própria frequência, seria somatório de 0 até n-1 do x de n elevado a menos j 2π sobre n kn da mesma forma, tá? Então agora seria essa a outra forma. Se a gente quiser verificar se realmente eles são iguais, a gente pode olhar para aqui, x quando o k for 0 e x quando o n for n grande. Se a gente observar dessa forma, ó, vai ficar o somatório de 0 até n-1 de x elevado a j 2π de 0 vezes n dividido por n, tá? Então aqui tudo em cima vai dar 0, vai ficar exponencial de 0, que vai dar 1, então somatório de x de n. Para o caso que k seja n, vai ficar elevado a menos j 2π n vezes n pequeno sobre n, o n grande corta com n grande, vai ficar elevado a j menos j 2π n, tá? Esse exponencial aqui a gente pode transformar em cossenos e senos, tá? Como vai ficar cosseno de 2π e seno de 2π, o seno de 2π é 0, vai ficar apenas o cosseno, tá? E aí o cosseno é 1. Então vai ficar 1 vezes o x de n. O que a gente prova que quando o k for 0 e o k for n, ambos vão ter a mesma resposta, pois o sinal ele é periódico. Então, existe uma forma de a gente simplificar um pouco, que é a gente atribuir w de n
como sendo igual a E elevado a J 2π sobre N. Então, se a gente substituir isso daqui, a gente pode ter uma nova forma de escrita da transformada, onde vai ser somatório, o x na frequência vai ser o somatório de n igual a 0 até n-1, do sinal no tempo, vezes o wk de n sobre n. E o inverso seria 1 sobre n de 0 até n-1 de x, k, w de n menos k de n. Tá? Então, uma pergunta poderia ser, qual é a diferença real? A única diferença vai ser a questão desse w de n, que agora é elevado a j 2π de n, e que o somatório não é mais de menos infinito a mais infinito em relação à transformada de Fourier. Tá? Então, a única diferença básica é esse valor aqui do somatório. Se a gente tiver esse exemplo aqui, depois eu vou fazer os exemplos, tá? Em outro vídeo. As propriedades valem a mesma, e eu quero destacar essa propriedade aqui da dualidade. Tá? Essas duas primeiras eu já fiz na aula passada, na semana passada. Nesse daqui eu quero destacar isso. Ó. Se eu tiver um x grande de n e quiser agora um x pequeno na frequência, basta eu multiplicar por n e pegar o sinal e inverter o sinal, no caso aqui para menos k. Tá? Essa importante aqui ajuda bastante, pessoal, vocês a desenvolverem os problemas. Tá? Então as propriedades valem as mesmas. Tá? E aí eu quero mostrar só um exemplo rápido aqui. Se um sinal ele é periódico com 5, então 1, 2, 3, 4, 5 sinais. Se ele for periódico em 5 também, ele equivale a ser um sinal constante, como está sendo elaborado aqui. Tá? Se eu quero calcular a transformada de Fourier desse sinal, eu vou fazer de 0 a 4, porque o período era 5, com amplitude 1. Então, vai ficar 1 vezes E elevado a J 2π sobre 5, que o período era 5, de Kn. Tá? E aí, se eu fizer a conta, vai dar que é 5 vezes o impulso de K de R vezes 5. Tá? Onde 5 aqui é o período do sinal. Tá ok? Então, depois eu faço um exemplo que mostra como faz essa continha direitinho, se vocês, por acaso, não conseguirem fazer esse somatório aqui. Esse somatório aqui, pessoal, é melhor você fazer substituindo os valores mesmo do que tentar calcular o somatório da exponencial, tá? Então, quem quiser ver se é isso mesmo, basta substituir os valores, como o somatório é pequenininho, dá para fazer sem nenhum problema. Para finalizar o conteúdo da semana, existe a convolução circular. O que é a convolução circular? A convolução circular é quando os dois sinais são periódicos. Então, eu também não vou precisar fazer de menos infinito a mais infinito. Então, nesse caso, a convolução eu teria que seria x de 1 asterisco x de 2, né? Então, aqui eu tenho um período, então vai ser x de 1 de n, x de 2, onde esse n aqui é o período da convolução circular. Qual é o grande detalhe dela, tá? Eu tenho um sinal, que ele vai ser fixo, e eu vou ter um outro sinal que eu vou inverter e deslocar. E a grande questão é quanto é que eu vou deslocar? Eu vou precisar deslocar ele o mesmo número de n. Eu não preciso agora mais achar aquele n mínimo e n máximo que eu ensinei lá em convolução, porque agora eu já sei qual é o n que eu tenho que deslocar, que é o período do sinal. Só que eu tenho que ter cuidado, porque esse sinal agora, quando eu inverter, ele é periódico. Antigamente eu só invertia e fazia, agora eu tenho que inverter e acrescentar a parte que é periódica para que os meus cálculos fiquem corretos. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje, e aí eu vou fazer um outro vídeo agora com alguns exemplos para ajudar a vida de vocês. Tá ok? E espero que ajudem vocês a entender o que é a transformada discreta de um sinal periódico e a convolução circular. Abraço e até o próximo vídeo.